E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? O grande assunto do momento é realmente a chegada do novo técnico, né? Rogério Ceni chegou a Belo Horizonte nessa terça-feira, deu primeiro uma entrevista que já deu algumas informações interessantes lá no aeroporto, posteriormente foi apresentado no início dessa tarde e já comandou o primeiro treino enquanto técnico do Cruzeiro. Mas dá pra gente destacar algumas coisas interessantes da coletiva do Rogério. A primeira delas é que o astral do clube já parece um pouco diferente e acho inclusive que isso tem a ver com a forma como nós estamos enxergando o Cruzeiro agora. Existe uma esperança muito maior da gente sair dessa situação do que se a gente mantivesse aquela mesma linha de trabalho. O Rogério Ceni é um cara inteligente, ele já chegou a Belo Horizonte falando justamente aquilo que a torcida do Cruzeiro estava doida para ouvir, que a ideia dele é montar um time que seja rápido e agressivo. Basicamente aquilo que a gente está doido para ver no Cruzeiro depois de 3 anos do trabalho do Mano Menezes, que nessa reta final mostrou um desgaste muito grande. E aqui é óbvio que o Mano Menezes nos ajudou muito, conquistou 4 títulos pelo Cruzeiro e ninguém vai discutir isso, ninguém questiona a importância histórica que ele tem. Mas fato é que depois de 3 anos com um futebol mais reativo, um jogo mais equilibrado, que é a forma como o Mano Menezes gosta de definir, o cruzeirense estava a fim de fato de ver um time mais propositivo. É claro, a gente tem que ver isso no campo, não basta o discurso, mas a ideia do Rogério é realmente de montar o Cruzeiro como um time ofensivo, e isso é algo que soa como música para os nossos ouvidos agora. E o Rogério já chegou sendo extremamente político, né? Elogiou o Cruzeiro, elogiou o CT, elogiou a camisa, elogiou a cidade, enfim, ele não é um cara que esperto, né? Ele não vai chegar aqui causando inimizades. Já tratou de esclarecer a situação da recusa ao Atlético, né? Quis também evitar polêmicas, falou que só não veio pro Atlético naquela ocasião porque estava no meio da disputa das finais do Campeonato Cearense, também tinha a reta final da Copa do Nordeste e naquelas circunstâncias ele não poderia abandonar o trabalho para assumir qualquer outro clube. A gente entende, mas pela rivalidade nós vamos continuar zoando os atleticanos. O Ceni sabe que na época de jogador ele era considerado, né, um cara meio chato, que muitas torcidas não gostavam dele, inclusive a torcida do Cruzeiro. Eu nunca fui com a cara do Rogério, por exemplo. E ele, de uma forma muito inteligente, chega ao clube falando que o Cruzeiro já tirou títulos importantes dele. E ele preferiu esconder o fato de que o São Paulo nos tirou muita coisa também, né? O Cruzeiro tem no São Paulo aí um dos grandes rivais históricos e nos últimos anos a gente costumeiramente não ganha do São Paulo, pelo menos em Campeonato Brasileiro. Quando o assunto é mata-mata, a coisa já se inverte e o Cruzeiro costuma levar vantagem. Mas ele lembrou, né, dessas conquistas que o Cruzeiro tirou do São Paulo, a destacar a Copa do Brasil 2000, né, aquele gol do Giovani no finalzinho. O Rogério era o goleiro do São Paulo já naquela ocasião. E falando justamente nessa competição, a Copa do Brasil, que é um torneio que o Rogério não conquistou, né, talvez seja o único grande troféu que ele disputou e nunca conseguiu vencer na carreira, mas o Rogério já falou, pensando inclusive nesse jogo contra o Internacional, né, na partida do início do mês que vem lá no Beira-Rio. Tem aí 3 semanas basicamente, e um lado bom é que o Cruzeiro terá semanas inteiras para trabalho. O Cruzeiro só joga no fim de semana nessas próximas 3 rodadas, né, onde o Cruzeiro vai pegar o Santos já no domingo, depois o Cruzeiro pega o CSA e posteriormente o Vasco. Esses 3 jogos antes do duelo decisivo da Copa do Brasil contra o Inter. E aí é aquele negócio, né, olhando de um ponto de vista extremamente racional. Nessas 3 semanas tudo pode acontecer, pode ser que o Cruzeiro siga muito mal, mas se o Cruzeiro der uma resposta positiva, e vamos traçar aqui um cenário ideal, se o Cruzeiro ganha do Santos, o que é muito difícil, mas pode acontecer, depois ganha de CSA e ganha do Vasco. Além da gente se recuperar no Campeonato Brasileiro, sair daquela parte baixa da tabela, o Cruzeiro vai pro jogo contra o Internacional com a faca nos dentes, né? Tipo assim, acreditando que dá sim pra gente se classificar na Copa, e qualquer vitória por 1 gol de diferença já nos coloca na disputa por pênaltis. Então, por mais que seja muito difícil a missão contra o Internacional, não é nada impossível desde que os jogadores do Cruzeiro deem uma resposta dentro de campo já nas próximas partidas. E tem um aspecto físico a se considerar também, porque o Internacional, entre esses 2 jogos, que
que o Cruzeiro terá aí 3 semanas cheias de treinamentos jogando só no final de semana, o Internacional tem justamente 2 partidas de Libertadores, né? Quartas de final, Internacional e Flamengo. Claro que a gente gostaria de estar vivo na Libertadores, infelizmente já fomos eliminados, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista físico, isso pode representar uma vantagem para o Cruzeiro nesse jogo-chave da segunda semifinal lá no Beira-Rio. A respeito desse elenco envelhecido, o Rogério Ceni falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até já comentei aqui no canal, que o Cruzeiro tem poucos jogadores no auge técnico e físico. A gente tem ou jogadores muito jovens, a maioria deles que não tem nem 10 jogos como profissional ainda, caras recém-subidos da base, ou nós temos jogadores já na reta final de carreira que passaram dos 30 anos e já estão no estágio final. Jogadores ali na faixa dos 25 a 28 anos, que normalmente é o auge, é a maturidade do jogador, o Cruzeiro tem pouquíssimos nomes e perdeu alguns recentemente, né, como o caso do Romero, que é a perda mais sensível. Para o novo treinador, essa questão do Cruzeiro ter muitos jogadores de idade mais avançada não é um problema, e o Rogério ainda lembrou que para ele o futebol não se trata especificamente de idade, mas ele ressaltou uma coisa que eu acho chave, que o que ele vai exigir é entrega. E eu acho que essa mensagem chega ali como aquele tapa na cara com responsabilidade em cima da maioria dos nossos medalhões, porque a maioria tem entregado muito menos do que se espera deles e vai ter que suar sim para manter vaga no time ou para recuperar. O que me chamou a atenção na comissão técnica do Ceni é que ele chega com 3 profissionais, né, sendo 2 auxiliares técnicos e um preparador físico, sendo que um dos auxiliares é um francês, né? E é aquela coisa, a gente não pode ter aqui síndrome de vira-lata também, de falar, só porque o cara vem da Europa ele é bom. Não, a questão não é essa. E eu acho importante que os treinadores brasileiros busquem esse tipo de intercâmbio com outras culturas do futebol, porque isso é importante para a gente conseguir melhorar o nosso jogo. Quando a gente olha para os grandes clubes do futebol mundial aí nos últimos anos, não tem um treinador brasileiro sequer trabalhando com esses caras. Isso significa que a nossa formação de treinadores está sim deficiente. Então, quando a gente tem um técnico que está aberto a novas ideias, que busca conhecimentos, que quer aprender mais, eu enxergo isso como um ponto positivo e pode ser que o Cruzeiro consiga crescer a partir dessas ideias do Rogério Ceni. Quando perguntaram aí para o Rogério, né, qual o motivo dele vir trabalhar no Cruzeiro e abandonar o projeto no Fortaleza, ele respondeu de uma forma direta e que acaba sendo aquela massagem no ego do torcedor. Porque é o Cruzeiro, né? E aí é aquela coisa, a gente que torce pro Cruzeiro tá tomando só porrada há meses, né? Dentro de campo o clube muito mal, aí 19 jogos e apenas uma vitória. Fora de campo toda hora aparecendo um novo escândalo, um mal feito diferente por parte da diretoria. E quando um profissional que é respeitado no futebol, é o goleiro que mais marcou gols no futebol mundial, então é um cara muito conhecido, muito respeitado aqui dentro do futebol brasileiro. Quando ele chega no Cruzeiro, abraça o clube mesmo nessa situação complicada, acaba sendo uma coisa boa para nós torcedores. A gente gosta de ouvir que falem bem do nosso clube, né? Especialmente no momento que tá todo mundo só dando pedrada, né? É bom a gente ouvir esse tipo de coisa e o Rogério acerta mais uma vez nisso. Acho que ele já vai ganhar um apoio popular muito maior, mesmo das pessoas que sempre o consideraram um cara meio arrogante, e eu acho que ele chega com carta branca da diretoria e da torcida também. Tá todo mundo esperando que o Cruzeiro melhore bastante nas mãos do Rogério Ceni e eu acho que vai dar certo. A respeito da multa rescisória dele, que houve aí uma certa dúvida, né? Já foi esclarecido que é o Cruzeiro que vai pagar, um valor aí de cerca de R$1 milhão. O presidente do Cruzeiro, que tinha falado que não ia pagar nada, depois, eu me confundi, não sei o que, é a gente que vai pagar sim. Enfim, mais uma prova de que não foi o presidente do Cruzeiro que negociou, que mais uma vez ele fica ali de rainha da Inglaterra, né? Totalmente fora da tomada de decisão e quando aparece é para falar besteira. Sobre contratação de jogadores, o Rogério Ceni não falou absolutamente nada, inclusive deixou que isso é mais a cargo da diretoria, e a gente tem visto nos últimos dias especulações sobre um jogador do Santos, né, o volante Jobson, um cara que fez um ótimo campeonato paulista pelo Red Bull. O Santos o comprou por R$4 milhões, mas em alguns meses aí na Vila Belmiro o Jobson sequer estreou pelo time principal. E aí é claro que a gente já levanta suspeitas, né, por que o camarada não joga, porque ele de fato se destacou muito no Campeonato Paulista, um volante de saída, que chuta bem, inclusive, que bate muito bem na bola, mas pro Sampaoli esse cara aparentemente não serve. E aí eu faço só um questionamento. O Sampaoli e o Rogério Ceni têm ideias de jogo bem similares. Questão de intensidade, de exigir muito dos jogadores. Será que o fato do Jobson não jogar no Santos não tem ligação com isso? E olhando para o elenco do Santos, eu acho que o fato do Jobson não receber oportunidades tem sim relação com essa questão da entrega dele durante as partidas. Então eu entendo
que se um jogador não serve para o Sampaoli, ele dificilmente vai servir para o Rogério Ceni. Agora vamos esperar, né, os jogos, os treinos. Se avançar alguma coisa nas especulações, eu faço vídeo de olheiro sobre o Jobson, mas até o momento, pelo que foi dito, pelo menos não tem nenhuma negociação acontecendo, é só a especulação mesmo. Para fechar essas questões aí de Rogério Ceni, o que ele sempre passou na época de São Paulo e também nessa época como treinador lá no Fortaleza é de ser um cara apaixonado por futebol, um cara que realmente gosta muito disso, tá sempre trabalhando, tentando achar uma forma de melhorar o time, né, achar uma nova alternativa. E ele não é aquele tipo de técnico que fica só focado no campo e bola, é um cara que gosta realmente de saber de tudo dentro do clube, é um cara que dá opinião sobre tudo, e é assim que agem, né, os maiores treinadores do mundo. Qualquer um que já olhou um pouquinho como que é o trabalho do Guardiola, por exemplo, sabe que ele é um cara que quando ele chega num clube, ele abraça o projeto de uma forma que ele vira quase o próprio clube. É óbvio que eu não tô falando que o Rogério Ceni é o Guardiola, tá? Vamos com calma, eu tô apenas falando de métodos, na questão de ter esse desejo pelo trabalho e o envolvimento com o projeto. E nisso me parece que o Rogério é um cara que realmente tenta fazer de tudo para que o jogo dê certo, para que o time melhore, e eu acho que o Cruzeiro está precisando disso. Não é que o Mano não queria que as coisas dessem certo, mas que com os métodos do Mano simplesmente não estava funcionando mais. Gostei dessas primeiras impressões, estou confiante que o trabalho vai dar certo. A estreia vai ser no próximo domingo, Cruzeiro e Santos pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde no Mineirão. A diretoria já anunciou que haverá promoção, né, de ingressos populares para o setor inferior do vermelho e do amarelo, né, que é o gol ali do lado direito. Esses ingressos serão a R$10. Mas aí a gente tem também um aspecto que eu achei um pouco estranho, é que não abriram o setor do lado esquerdo, né, o setor laranja, não tem venda de ingressos para lá. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a torcida do Cruzeiro ir no jogo, porque jogo domingo, 4 da tarde, é muito bom de se assistir. O horário é bom para ir para o campo, o horário é bom para ir embora, não é aquele horário merda de domingo à noite que a gente já chega cansado para trabalhar na segunda. E eu tenho uma certa esperança de que a torcida do Cruzeiro abrace bastante, vá no jogo, até porque o ingresso está barato. O ingresso mais caro é para o setor roxo, né, que é um setor tradicionalmente mais caro. Lá tá R$60 o superior. Mas nos outros ingressos, por exemplo, o superior do vermelho tá 30, do amarelo tá 20 e os inferiores estão 10 conto. Então o preço tá legal. Eu acho que seria muito bom se a torcida do Cruzeiro desse uma boa resposta, comprando bastante ingresso, que aí pode ser que a diretoria até abra o setor laranja também, né, pra gente ter um público maior, porque eu acho muito zoado quando o Cruzeiro tá jogando uma partida importante como essa de Campeonato Brasileiro e a gente vê atrás de um dos gols só aquela arquibancada branca feiona lá. Não consigo me conformar com a ideia de um estádio de futebol com pouca torcida. Eu acho, enfim, que dá pra gente melhorar nesse aspecto. Claro que é uma questão cultural, mas para esse jogo da estreia do Rogério, eu acho que tá todo mundo animado e se bobear até eu apareço por lá. E para fechar o vídeo, só duas notícias rápidas mesmo sobre laterais estrangeiros, um que está jogando no Cruzeiro e um que foi embora. Primeiro falar sobre o Orejuela, que saiu do jogo contra o Avaí com uma pancada no joelho, não teve nenhuma lesão, ele inclusive já treinou nessa terça-feira, então o Orejuela tá beleza, vai pro jogo normalmente, né, desde que o Rogério queira assim, não vamos precisar recorrer ao Edilson. E o outro lateral é Eugênio Mena, né, o chileno que chegou ao Cruzeiro em 2015, jogou 2015 por aqui, 2016 teve emprestado no São Paulo, 2017 no Sport e depois rescindiu o contrato. O Mena tá cobrando na justiça um valor superior a R$10 milhões, que é referente a compra, né, dos direitos econômicos dele, que o Cruzeiro comprou diretamente do próprio atleta e não pagou, e também tem um valor em aberto a respeito da rescisão contratual que o Cruzeiro acertou com ele e também não pagou. Aí vale ressaltar que além do dinheiro, né, que o jogador está pedindo, ele solicitou que o Cruzeiro fosse proibido de registrar jogadores enquanto essa dívida não é quitada. Aí a gente tem que esclarecer, o fato de ter esse pedido na ação não significa que a justiça, né, vai aceitar esse pedido. Então nesse momento o Cruzeiro segue liberado para contratar jogadores, para registrar, apenas caso o clube seja condenado, perca em todas as instâncias, aí ele poderia receber um tipo de pena assim. E quando a gente olha para a ação em si, de fato, o Mena tá certo no pedido, afinal o Cruzeiro assina as coisas, promete, não paga ninguém, quer dizer, vai ficar dando calote até quando? Então, infelizmente, nós tivemos diretorias muito ruins nos últimos anos, temos uma péssima atualmente, e até por isso toda hora vai continuar surgindo esse tipo de escândalo. Mas com relação a isso a gente não pode fazer nada, porque se o clube fez errado, realmente tem que pagar, o jogador tá buscando o direito dele. Ah, mas o Mena foi uma bosta no Cruzeiro. Foi uma bosta no Cruzeiro, mas ainda assim ele tá apenas cobrando o que prometeram que iam pagar pra ele, então tem que cumprir. E só pra fechar com uma ironia que eu me peguei pensando que ultimamente, você já pensou em torcer pro Rogério Ceni, cara?
Porque depois de tantos anos aí dele enchendo o saco, né, sendo goleiro do São Paulo, quantas vezes eu fui no Mineirão e o Cruzeiro passou raiva contra o São Paulo, incontáveis aí, especialmente em Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni fazendo gol na gente e tudo. E agora o cara chega e é apresentado no Cruzeiro. A primeira foto que eu vi dele como técnico do Cruzeiro com a camisa, eu falei, bicho, o futebol é um negócio realmente absurdo, né? É muito bizarro como tudo muda, como o futebol nos surpreende. É uma ironia da bola mesmo, mas eu tô muito animado e acredito sim que o Rogério vai fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Até porque, caras, a gente tem que acreditar nele. É nele que a diretoria apostou, então vamos abraçar a causa e vamos junto, porque tem que dar certo, o Cruzeiro tem que sair dessa zona de rebaixamento aí e fazer pelo menos uma campanha ali de metade superior no Brasileirão, que já tá beleza por esse ano caótico que a gente viveu. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para dizer o que você acha dessa contratação do Rogério e sobre cada um dos temas que abordamos rapidamente aqui, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!